Oi, alunos! Então, nessa aula, nós vamos trabalhar a multiplicação de matrizes. Ela está lá no capítulo 2, na página 59 do livro, tá? Então, a definição dela diz que, dado as matrizes A e J de ordem M por N e B e J de ordem N por P, temos que o produto A e B é a matriz C e J, que de ordem M por P, em que cada elemento C e J é obtido multiplicando-se ordenadamente os elementos da linha I de A e da coluna J de B e adicionando as parcelas correspondentes aos produtos das multiplicações. Ufa! Então tá, para que possamos então entender o que está escrito aqui na minha definição, então eu tenho aqui, ó, uma matriz A de M por N vezes a minha matriz B de N por P, que vai me resultar igual a uma matriz C M por P. Então tá, o que é isso, professora? Lembrando lá, então, que o meu M é o número de linhas e o N é meu número de colunas, tá? E aqui nessa matriz B, o meu N vai ser o meu número de linhas e meu P vai ser o meu número de colunas, tá? Eu vou colocar um exemplo aqui de matriz, tá? Aleatório, tá? Uns números assim, qualquer. Só para vocês poderem, então, entender aí o que quer dizer isso daqui, tá? 6, 8, 3. E vou colocar aqui, ó. E B igual. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? São os números aleatórios, tá? Que eu coloquei aqui só para vocês poderem entender, para mim poder demonstrar aqui para vocês. Então, eu tenho essa matriz A, essa aqui é a matriz B. Então, essa minha matriz A, ela é o quê, ó? Ela é definida por 3 linhas e 3 colunas. Então, ela é uma matriz 3 por 3, certo? Então, a minha matriz B, ela é uma matriz de 3 linhas por 2 colunas. Então, o que que acontece aqui, ó? Quando eu vou colocar aqui, então tá, minha matriz é 3 por 3, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Minha matriz é 3 por 3, correto? E a minha matriz B é 3 por 2. 3 por 2. Então, o que que essa minha definição, ela quer dizer? Que só é possível multiplicar duas matrizes se meu N for igual ao meu N de B. Então, a minha coluna de A, ela tem que ser igual à minha linha de B, tá? Então, se vocês observar aqui, ó, então eu tenho aqui meu número de colunas é 3 e em B o meu número de linhas é 3, tá? Se esses dois aqui, ó, forem iguais, então é possível eu fazer a multiplicação. Caso ao contrário, tá? Eu não consigo fazer a multiplicação dessas matrizes, ok? Então, vamos lá. Vamos aí, então, fazer algum exemplo para vocês poderem entender aí, então, um pouquinho melhor. Então, agora aqui eu vou fazer um exemplo, tá? De multiplicação de matrizes, para vocês poderem entender como que funciona. Então, eu tenho aqui uma matriz A vezes uma matriz B. Então, para que ela seja possível, então, meu número de colunas da minha matriz A tem que ser igual ao meu número de linhas da minha matriz B. Então, nesse caso, eu tenho 3 e 3, então, eu consigo fazer, então, a multiplicação dessa matriz. Então, multiplicando A por B, eu vou gerar, então, uma matriz C. Então, vamos lá multiplicar. Não é tão simples assim, igual nós fizemos aí, matrizes de adição e subtração, que é bem fácil. Essa daqui, ela é um pouquinho complicadinha, mas não é difícil, tá? Então, tem que prestar um pouquinho de atenção aí nos sinais, para que o resultado seja correto, tá bom? Então, vamos lá que eu vou explicar para vocês como que funciona.
Então, o que que eu tenho que fazer? Eu vou pegar, então, a minha primeira linha da minha matriz A e vou multiplicar pela minha coluna da minha matriz B. Então, eu vou pegar todos esses meus elementos, eu vou somar vezes os meus elementos de B, tá? Então, como assim, professora? Eu vou multiplicar e também vou somar. Então, vamos lá para vocês poderem entender. Então, vou começar então aqui por 3. Então, eu vou pegar então 3 e vou, meu primeiro elemento da minha primeira linha, eu vou multiplicar pelo meu primeiro elemento da minha primeira coluna. Depois eu vou multiplicar menos 2, que está na minha segunda, é o meu segundo elemento da minha primeira linha, vezes o meu segundo elemento da minha primeira coluna, e multiplicar o terceiro elemento da minha primeira linha, multiplicando o meu terceiro elemento da minha primeira coluna, tá? Então, vamos lá. Eu tenho, então, aqui eu vou fazer 3 vezes 1. Olha lá, 3 vezes 1. E vou somar, tá? Menos 2 vezes 5. Vou colocar entre parênteses, tá? Para não separar o sinal. Então, vai ficar menos 2 vezes 5, mais 1 vezes 0. 1 vezes 0. Então, agora, eu vou fazer o mesmo procedimento, só que com a minha segunda coluna. Então, eu vou pegar os meus elementos da minha primeira linha, vezes os elementos da minha segunda coluna. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou dar uma separadinha, tá? E vou fazer lá, mesmo procedimento. 3 vezes menos 6, 3 vezes menos 6, mais menos 2 vezes menos 3. Vou colocar entre parênteses, por causa do sinal, menos 2 vezes menos 3. E 1 vezes 2, mais 1 vezes 2. Então, agora aqui, eu vou fazer o mesmo procedimento, vou apagar aqui. Vou fazer o mesmo procedimento com a minha segunda linha. Então, eu vou pegar a minha segunda linha, meus elementos da minha segunda linha, e vou multiplicar pelos meus elementos da minha primeira coluna, tá? Menos 1 vezes 1, menos 1 vezes 1, mais 4 vezes 5, 4 vezes 5, mais 2 vezes 0. 2 vezes 0. Então, agora eu vou fazer o mesmo procedimento, tá? Vou pegar a minha segunda coluna e vou multiplicar pelos meus elementos da minha segunda coluna. Então, minha segunda linha vezes a minha segunda coluna. Então, vamos lá? Menos 1 vezes menos 6, menos 1 vezes menos 6, mais 4 vezes menos 3, 4 vezes menos 3, mais 2 vezes 2. 2 vezes 2. Ok? Agora, então, é só a gente fazer as continhas, tá? Então, vamos lá. 3 vezes 1 é 3, mais 2 vezes 5, menos 10. Vou colocar entre parênteses ainda, porque eu tenho 2 sinais aqui. Mais 1 vezes 0, 0. Aqui é a mesma coisa. 3 vezes menos 6, menos 18, mais 2 vezes 3, 6. Menos com menos dá mais, então ele vai ficar 6. Mais 1 vezes 2, 2. Aqui é a mesma coisa. 1 vezes 1, menos 1, mais 4 vezes 5, 20, mais 2 vezes 0, 0. Então, 1 vezes 6 dá 6,
mais 6, porque é positivo, negativo com negativo fica positivo, mais 4 vezes 3 dá 12, então ele vai ficar menos 12, mais 2 vezes 2, 4. Então, agora é só a gente... Vou colocar aqui, então. Então, o meu conjunto C, ele é igual... Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui 3 mais menos 10. Então, mais com menos fica menos. Então, ele vai ficar... Vou até colocar aqui, ó. Então, 3 mais com menos fica menos, menos 10, mais 0. Então, vou colocar aqui também, vai, mais 0. Então, menos 10 mais 3, ele vai ficar menos 7. Aqui, menos 18 mais 6 mais 2. Então, eu tenho mais 6 mais 2 fica mais 8. Mais 8 menos 18, ele vai ficar menos 10. Agora aqui, menos 1 mais 20 mais 0 vai ficar menos 19. Mais 6 mais e menos, então aqui eu vou fazer a mesma coisa aqui em cima, porque eu tenho 2 sinais, então ele vai ficar 6, mais com menos ele vai ficar menos 12, mais 4. Tá? Então eu tenho mais 6, mais 4, eu tenho 10, mais 10 menos 12 vai ficar menos 2. Menos 2. Então, agora aqui eu encerrei a minha continha, tá? Quem conseguir fazer direto, pode fazer, não tem problema nenhum, tá? Eu fiz aqui de passo a passo aí, pra quem não conseguiu entender, pra poder facilitar aí o entendimento de vocês, tá bom? Então, eu vou fazer um exercício lá do livro pra vocês praticarem. Então, nós vamos fazer mais um exercício. Ainda no exercício 31, eu peguei a letra B, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer aqui, ó, a minha primeira linha vezes a minha primeira coluna. Então, vai ficar menos 1 vezes 1, mais 5 vezes 0. 5 vezes 0, mais menos 2 vezes 0. Menos 2 vezes 0. Agora, eu vou fazer o mesmo procedimento, tá? Com a minha segunda coluna. Menos 1 vezes 2. Menos 1 vezes 2. Mais 5 vezes 2. 5 vezes 2. Mais menos 2 vezes 0. Menos 2 vezes 0. E agora, o mesmo procedimento com a minha terceira coluna. Deixa eu vir pra cá. Então, menos 1 vezes 1. Menos 1 vezes 1, mais 5 vezes 0. 5 vezes 0, mais menos 2 vezes 1. Menos 2 vezes 1. Então, continuando, agora eu vou pegar a minha segunda linha com a minha primeira coluna. 0 vezes 1, 0 vezes 1, mais 6 vezes 0, 6 vezes 0, mais 4 vezes 0. Agora, na minha segunda coluna, vamos lá. Então, 0 vezes 2, 0 vezes 2, mais 6 vezes 2, 6 vezes 2, mais 4 vezes 0, 4 vezes 0. Então, agora, vamos fazer a minha terceira coluna. 0 vezes 1. Nossa, ficou torto, mas tá bom. 0 vezes 1,
mais 6 vezes 0, 6 vezes 0, mais 4 vezes 1. 4 vezes 1. Então, agora é só a gente fazer as continhas. Nossa, mas esse ficou muito torto. Mas deixa assim, vai. Vamos lá, vambora. 1 vezes 1, menos 1, mais 5 vezes 0, 0, mais menos 2 vezes 0, 0. Então, aqui vai ficar... Então, eu vou colocar ela aqui embaixo, tá? Então, a minha matriz B é igual menos 1. Agora, vamos fazer aqui. 1 vezes 2, menos 2, mais 5 vezes 2, 10, mais menos 2 vezes 0, 0. Então, menos 2 mais 10 vai ficar 8. Então, agora aqui, menos 1 vezes 1, menos 1, mais 5 vezes 0, 0, mais 2, entre parênteses, porque ainda tem um sinal aqui, 2 vezes 1, 2, menos 2. Então, ele vai ficar negativo, menos 1, menos 2. Então, ele vai ficar menos 3. Menos 3. Agora, aqui, 0 vezes 1, 0, mais 6 vezes 0, 0, mais 4 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. 6 vezes 2, 12. Mais 4 vezes 0, 0. 12. 0 vezes 1, 0. Mais 6 vezes 0, 0. Mais 4 vezes 1, 4. Então, 4. Então, agora aqui, encerramos a nossa matriz, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem, me avisa, professora, não entendi, me avisa que eu explico novamente para vocês, tá? E outra coisa, gente, esses exercícios tá bem parecido com a atividade 3, tenta fazer, tá? Qualquer coisa é só me avisar. Então, vamos para um próximo vídeo.